Descubra a oração secreta para restaurar a sua paz, saúde e sua família hoje. Existe um segredo que poucos conhecem, mas que tem poder para mudar destinos inteiros. Não se trata de fórmulas mágicas nem de repetições vazias, mas de algo que conecta o coração humano à essência do próprio Deus. Muitas pessoas vivem suas vidas procurando soluções para a falta de paz, para a saúde fragilizada e para as crises familiares em todos os lugares possíveis, menos no lugar onde de fato a transformação acontece. Correm atrás de conselhos, se apoiam em promessas humanas, buscam respostas em remédios para a alma que apenas anestesiam a dor, mas não curam a raiz. E no meio dessa corrida cansativa, ignoram o segredo mais poderoso já revelado: a oração que nasce do íntimo, a oração que abre portas, a oração que transforma destinos. Esse segredo não está escondido em um livro de autoajuda, não está guardado em frases bonitas compartilhadas em redes sociais. Ele está disponível a todo aquele que ousa se aproximar de Deus com sinceridade. Mas por que tão poucos vivem essa realidade? Porque o coração humano se acostumou a buscar atalhos, a desejar respostas rápidas, a se conformar com paliativos. E enquanto isso, a verdadeira chave de restauração continua ao alcance, esperando ser usada. A paz que você procura não é encontrada no silêncio forçado, mas na presença de Deus. A saúde que você deseja não se limita ao corpo, mas começa na alma curada pelo amor do Criador. A família que você sonha em restaurar não será reconstruída apenas com boas intenções, mas com o poder que vem do alto quando você decide colocar cada detalhe do seu lar diante dele. E é exatamente isso que este vídeo vai revelar. A oração secreta que tem poder de restaurar sua paz, renovar sua saúde e trazer cura e unidade para a sua família ainda hoje. Você pode até se perguntar: será que algo tão simples como a oração pode ser tão poderoso assim? A resposta é sim, porque a oração não é conversa com o vento, não é um monólogo de palavras perdidas no ar. Ela é encontro com o Pai, é ligação direta com o Criador do Universo, é entrega, é clamor, é confiança. Quando um coração se abre de verdade diante de Deus, a oração deixa de ser apenas palavras e se torna instrumento de transformação. E talvez você esteja ouvindo isso com o coração pesado, carregado de dúvidas. Talvez a sua realidade seja tão dura que pareça impossível acreditar em mudança. Talvez você já tenha tentado orar antes e se frustrou com o silêncio. Mas o que vou compartilhar aqui é diferente, porque não se trata apenas de repetir frases, mas de compreender que há uma dimensão secreta na oração que ativa promessas eternas. Jesus disse em Mateus 6 que quando oramos em secreto, o Pai que vê em secreto nos recompensa. Esse é o segredo que transforma destinos. A oração feita no oculto, mas que gera resultados visíveis. A sua paz pode ser restaurada, sua saúde pode ser fortalecida, sua família pode ser reconstruída. E tudo isso não depende apenas da sua força, mas da disposição de entregar-se em oração ao Deus que pode todas as coisas. O convite que faço a você agora é abrir o coração, permitir que cada palavra que será dita a seguir encontre espaço dentro de você e se preparar, porque essa jornada pode ser o ponto de virada da sua vida. Se você permanecer até o fim, não apenas vai ouvir sobre oração, mas vai experimentar na prática um mover espiritual que pode tocar cada área da sua vida. O segredo será revelado, e quando isso acontecer, você perceberá que não chegou até aqui por acaso. Este é o momento de alinhar sua fé, sua dor, sua esperança e sua família diante de Deus. O começo de uma nova história pode estar a uma oração de distância. Existe um vazio que percorre silenciosamente a vida de muitas pessoas. Ele não é visto a olho nu, não aparece em exames médicos, não pode ser fotografado ou medido, mas está lá, corroendo por dentro, pesando nos ombros e tirando o brilho dos olhos. Esse vazio se manifesta na falta de paz que atormenta a mente, nas noites mal dormidas, nas discussões familiares sem fim e até mesmo nas doenças emocionais que parecem não ter cura. Todos carregam esse fardo em algum nível, mas poucos têm coragem de admitir. É o peso da alma cansada, da mente sobrecarregada e do coração ferido. Esse vazio nasce quando nos desconectamos da fonte da vida, que é Deus.
A vida pode até parecer completa do lado de fora. Conquistas profissionais, bens materiais, compromissos cumpridos. Mas quando o coração não encontra descanso no Senhor, sempre haverá uma sensação de que falta algo. E essa ausência é tão profunda que nem o sucesso, nem o dinheiro, nem as distrações do mundo conseguem preencher. Pelo contrário, quanto mais tentamos compensar esse vazio com coisas externas, mais ele cresce por dentro. Muitos tentam calar esse grito interno com remédios, outros com vícios, alguns com trabalho excessivo, e outros ainda mergulham em distrações intermináveis. Mas no silêncio da noite, quando as vozes externas se calam, o vazio fala mais alto. E é nesse momento que surge a pergunta: o que realmente falta em mim? A resposta não está nas coisas que conquistamos ou nas pessoas ao nosso redor, mas em quem ocupamos o trono do nosso coração. Sem a presença de Deus, sempre haverá uma lacuna impossível de ser preenchida. A falta de paz é um dos sinais mais claros desse vazio. Ela se instala como uma névoa que nunca se dissipa. Pequenas preocupações se tornam grandes tempestades. O futuro parece sempre ameaçador, e o presente nunca é suficiente. Essa inquietação rouba não apenas a tranquilidade da mente, mas também a saúde do corpo. A ansiedade consome energia, a insônia desgasta, e logo o corpo começa a gritar aquilo que a alma já vinha expressando em silêncio. Estamos exaustos. Nas famílias, esse vazio se reflete em distanciamento. Pais e filhos que vivem sob o mesmo teto, mas não se conectam de verdade. Casais que compartilham a mesma cama, mas não compartilham mais o coração. Lares que deveriam ser refúgio, mas que se transformaram em lugares de tensão. Porque cada um tenta suprir sua própria carência sem compreender que apenas Deus pode preencher o espaço que falta. E é nesse ponto que a oração se torna essencial. Porque quando nos colocamos diante de Deus, admitindo nossa limitação e nosso vazio, Ele nos enche daquilo que o mundo jamais poderá oferecer. Jesus declarou em João 14:27: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz não depende de circunstâncias externas. Não é abalada por crises. Não desaparece diante das dificuldades. É uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor parece estar em ruínas. Talvez você se reconheça neste momento. Talvez perceba que está tentando esconder o vazio com máscaras de felicidade, mas que por dentro há dor e inquietação. Saiba que Deus não apenas enxerga esse vazio, mas deseja preenchê-lo agora. Ele é o único capaz de transformar o silêncio da sua alma em descanso verdadeiro. Ele é quem pode devolver o brilho aos olhos cansados e reacender a esperança que parecia apagada. Esse vazio que ninguém vê, mas que você sente todos os dias, não precisa continuar sendo sua realidade. A chave para a transformação está em reconhecer que não há solução humana que resolva o que é espiritual. É tempo de parar de fugir, de parar de buscar paliativos e começar a se aproximar da fonte. Porque quando Deus enche o coração, não sobra espaço para a angústia, para o desespero ou para a solidão. O vazio se transforma em plenitude, a ansiedade se torna confiança, a dor dá lugar à cura e a crise se transforma em testemunho. Muitas pessoas acreditam que orar é simplesmente repetir palavras decoradas, fórmulas prontas ou frases ditas inúmeras vezes, como se fossem um passe mágico que, de alguma forma, obriga Deus a responder. Essa visão reduziu a oração a um ritual mecânico, frio, sem vida, como se fosse uma prática obrigatória para aliviar a consciência. Mas a verdade é que a oração verdadeira não é repetição, é revelação. Não é quantidade de palavras, é intensidade de entrega. Não é uma tentativa de convencer Deus a fazer algo, mas uma forma de se alinhar ao coração dele para viver aquilo que já está preparado. Jesus mesmo alertou sobre isso em Mateus 6:7, quando disse: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ele deixou claro que o poder da oração não está em frases repetidas sem vida, mas na autenticidade de um coração que se derrama diante de Deus. Oração não é performance, é encontro. Não é barulho, é intimidade. Não é rotina vazia, é revelação de quem Deus é e de quem você é diante dele. Quando a oração deixa de ser repetição e se torna revelação,
tudo muda. Porque naquele momento você não está apenas falando, você está ouvindo. Não está apenas pedindo, mas recebendo. Não está apenas desabafando, mas sendo transformado. É nesse espaço sagrado que a paz invade, que a saúde se fortalece e que a família encontra direção, porque a revelação traz clareza. Enquanto a repetição gera cansaço, a revelação gera vida. A oração revelada pelo Espírito Santo é capaz de tocar em pontos que você nem sabia que precisava. Ela traz à tona feridas ocultas, revela segredos do coração e abre caminho para a cura. Muitas vezes você começa orando por algo específico, mas à medida que se rende, Deus vai conduzindo sua fala para áreas que você não imaginava. Essa é a grande diferença entre repetição e revelação. A repetição tenta controlar a oração. A revelação entrega o controle a Deus. E é exatamente esse tipo de oração que restaura paz, saúde e família. Porque quando você ora com revelação, sua paz não depende mais das circunstâncias, mas da presença. Sua saúde não está apenas ligada a medicamentos, mas à cura interior que só o Espírito Santo pode realizar. Sua família não se reconstrói apenas com palavras bonitas, mas com ações inspiradas pela vontade de Deus revelada em oração. Talvez você já tenha experimentado momentos assim, em que ao orar sentiu como se uma luz fosse acesa dentro de você. Uma paz inexplicável tomou conta, mesmo sem que nada tivesse mudado ao seu redor. Isso é revelação. É Deus respondendo não apenas às suas palavras, mas ao clamor profundo do seu coração. É a oração que vai além da boca e alcança a alma. A repetição pode até dar a sensação de esforço, mas a revelação traz transformação. É como a diferença entre tentar abrir uma porta com a chave errada inúmeras vezes e, de repente, encontrar a chave certa que destranca tudo de imediato. A oração revelada é essa chave. Ela abre portas, quebra cadeias, restaura vidas. E essa revelação está disponível para você hoje. Basta se aproximar de Deus com sinceridade e abrir mão de controlar cada detalhe. Basta se colocar diante dele e dizer: Senhor, fala comigo, guia minhas palavras, revela a tua vontade. Quando você ora assim, algo sobrenatural acontece. A oração deixa de ser obrigação e se torna encontro. Deixa de ser repetição cansativa e se torna experiência viva com o Criador. Essa é a chave que diferencia os que apenas falam dos que realmente experimentam. Os que repetem frases sem vida podem até se sentir momentaneamente aliviados, mas permanecem no vazio. Já os que oram com revelação saem transformados, porque recebem direção, paz e força para continuar. Por isso entenda, não importa se suas palavras são poucas ou simples, o que importa é que sejam verdadeiras, cheias de entrega, abertas à revelação. Porque quando a oração nasce do coração e é guiada pelo Espírito Santo, ela se torna secreta no sentido mais profundo. Não é todo mundo que entende, mas é exatamente essa oração que toca o céu e transforma a terra. A inquietação é como um ladrão silencioso que entra no coração sem pedir permissão. Ela começa com pequenas preocupações, detalhes do dia a dia que parecem inofensivos. Uma conta atrasada, uma palavra mal interpretada, uma notícia preocupante. Mas, pouco a pouco, essa inquietação cresce, ocupa espaço, toma forma e rouba aquilo que deveria ser inegociável: a paz. Quando o coração se acostuma a viver inquieto, até o descanso se torna difícil. Mesmo quando o corpo está parado, a mente não consegue se aquietar. E com o tempo, esse peso deixa de ser apenas emocional e passa a afetar todo o ser, esgotando forças, minando relacionamentos e adoecendo a alma. Essa inquietação é tão perigosa porque parece comum. Vivemos em uma sociedade que normalizou a ansiedade, que até valoriza a correria como sinal de produtividade. Mas, por trás dessa máscara, existe um sofrimento silencioso. O coração acelerado, a mente sempre no futuro, o corpo reagindo com sintomas físicos que refletem uma alma cansada. Muitos já não sabem o que é experimentar um momento de verdadeira paz, porque estão sempre tensos, sempre esperando a próxima crise, sempre lutando contra pensamentos que não param.
Jesus sabia do impacto da inquietação e, por isso, nos deixou palavras tão claras em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ele sabia que a inquietação rouba não apenas o presente, mas também a esperança no futuro. Quando a mente está prisioneira da ansiedade, não há espaço para desfrutar do agora. O coração fica pesado, a família sofre as consequências e a saúde paga o preço. Dentro de casa, a inquietação cria uma atmosfera de tensão. Discussões surgem do nada, porque cada um carrega preocupações não ditas. Pais transferem aos filhos o peso da sua ansiedade, e os filhos crescem acreditando que viver em inquietação é normal. O lar, que deveria ser um refúgio, torna-se reflexo de um coração em constante alerta. É como se as paredes absorvessem a falta de paz, e todos se sentissem pressionados a carregar mais do que conseguem. Mas existe uma chave espiritual para enfrentar essa realidade. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa promessa não elimina os problemas, mas transforma a forma como lidamos com eles. A inquietação perde força quando é substituída pela confiança. O coração que se entrega em oração experimenta uma paz que não pode ser explicada pela lógica, mas que é real e palpável. Essa paz é tão poderosa porque não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Ela não chega quando tudo está perfeito, mas se manifesta mesmo em meio ao caos. É como um escudo invisível que protege o coração contra os ataques da ansiedade. E quanto mais você aprende a entregar suas inquietações ao Senhor, mais percebe que a paz não é um destino distante, mas um presente diário. Talvez hoje você esteja carregando um peso enorme de inquietação. Talvez sua mente não pare. Talvez seu corpo já esteja sofrendo os efeitos da ansiedade. Talvez sua família esteja sentindo a pressão desse estado constante de preocupação. Mas você não precisa viver assim. Existe uma paz disponível para você, uma paz que não pode ser roubada, porque não é produzida pelo mundo, mas pelo Espírito de Deus. O primeiro passo é reconhecer que a inquietação não precisa ser sua companheira. O segundo é decidir entregar a Ele tudo o que rouba sua paz. Cada preocupação, cada medo, cada incerteza pode ser colocado nas mãos do Senhor. E quando isso acontece, o peso se torna mais leve, a mente se aquieta, o coração encontra descanso. A inquietação sempre tentará roubar sua paz, mas a oração sempre será a chave para protegê-la. O segredo está em escolher diariamente confiar, mesmo quando tudo ao redor grita para se desesperar. Porque a paz verdadeira não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que você não está sozinho. Muitas vezes acreditamos que os problemas do corpo estão desconectados das dores da alma, mas a verdade é que somos seres integrais. Mente, coração e corpo caminham juntos. Quando a alma está sobrecarregada, quando a mente está inquieta, quando o coração carrega mágoas e medos não tratados, o corpo começa a gritar. É como se a carne se tornasse porta-voz daquilo que a alma já não consegue sustentar sozinha. Doenças emocionais, físicas e até espirituais surgem como reflexo de uma vida que perdeu o equilíbrio, de um coração que se afastou da fonte de cura e paz. Quantas vezes dores constantes, cansaço crônico, insônia ou até doenças mais graves não têm uma raiz espiritual ou emocional? A ansiedade corrói o sistema nervoso, o estresse adoece o coração, a mágoa afeta até a imunidade. O corpo fala o que a boca não expressa. Ele denuncia que algo dentro de nós precisa ser tratado. E enquanto tentamos calar os sintomas com soluções externas, a raiz continua firme, pedindo atenção. A palavra de Deus nos mostra essa conexão com clareza. Em Provérbios 17, 22, lemos: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Essa verdade revela que a saúde não é apenas a ausência de doenças,
mas o reflexo direto do estado da alma. Quando o coração está em paz, o corpo encontra forças. Mas quando a alma está abatida, até os ossos, símbolo da estrutura do corpo, se enfraquecem. É por isso que buscar apenas soluções externas não resolve por completo. A verdadeira cura precisa começar de dentro para fora. Dentro das famílias, o reflexo é ainda mais evidente. Pais sobrecarregados pelas preocupações transmitem tensão para os filhos. Casais em conflito vivem sob constante estresse, o que afeta tanto a mente quanto o corpo. Crianças expostas a ambientes de brigas crescem inseguras, carregando sintomas que acompanham até a fase adulta. A saúde de cada membro se conecta à atmosfera espiritual da casa. Um lar em desequilíbrio é como um ambiente tóxico que lentamente enfraquece todos que nele vivem. Mas existe uma promessa de cura e restauração. O profeta Isaías declarou sobre Jesus em Isaías 53:5: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa palavra não fala apenas de cura física, mas de cura completa, alma, espírito e corpo. Jesus já carregou sobre si não apenas os pecados, mas também as dores e enfermidades. Ele é o remédio que trata a raiz e não apenas o sintoma. A saúde enfraquecida pode ser o alerta de que chegou a hora de parar e olhar para dentro. Não como quem busca culpados, mas como quem deseja libertação. Perguntar: o que a minha alma está tentando me dizer? Quais pesos ainda não entreguei a Deus? Que feridas ainda não foram curadas? Essas respostas não estão em diagnósticos humanos, mas no encontro com o Criador. Ele é quem sonda os corações, revela as feridas ocultas e derrama bálsamo onde ninguém mais consegue tocar. Talvez você esteja lutando contra sintomas que não entende. Talvez tenha se cansado de buscar soluções em todos os lugares e ainda não encontrou descanso. Hoje é o momento de reconhecer que a saúde plena começa no altar. Quando você decide entregar sua ansiedade, sua mágoa, sua dor ao Senhor, o corpo começa a responder. A paz invade, a alma respira e o corpo encontra alívio. Não significa que problemas desaparecerão da noite para o dia, mas que você terá forças renovadas para enfrentar cada um deles, sustentado pela graça. O corpo grita o que a alma não suporta, mas o que grita pode ser silenciado quando a cura vem de dentro. Deus não deseja apenas que você viva, Ele deseja que você viva em abundância, com paz, com saúde e com família restaurada. A oração é o canal que traz essa abundância para o presente. Ela conecta sua fraqueza à força divina, sua dor à cura eterna, sua alma cansada ao descanso perfeito que só Ele pode oferecer. O lar foi criado por Deus para ser lugar de descanso, abrigo seguro, refúgio onde os corações encontram paz depois de enfrentar as lutas da vida. A casa deveria ser o espaço onde as feridas são curadas, onde o amor é cultivado, onde cada membro da família encontra aceitação e apoio. No entanto, para muitas pessoas, a realidade é bem diferente. O que deveria ser refúgio se transformou em campo de batalha. As paredes que deveriam guardar risos testemunham gritos. A mesa que deveria unir se tornou lugar de discussões. O ambiente que deveria ser sagrado perdeu o sentido de paz e se tornou fonte de dor. Essa inversão acontece de maneira sutil. Pequenas discussões que não são resolvidas se tornam grandes distâncias. Palavras ditas sem cuidado criam muros que vão crescendo com o tempo. A falta de diálogo abre espaço para a frieza, e o lar passa a carregar uma tensão constante. É como se cada cômodo fosse impregnado por uma atmosfera pesada, como se até o silêncio gritasse. O lar, que deveria ser porto seguro, passa a ser evitado. Muitos preferem ficar fora de casa, porque o ambiente interno é insuportável. Essa realidade não é apenas emocional, mas espiritual. O inimigo sabe que, quando a família está unida, ela se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Por isso, seu alvo principal é sempre o lar. Ele semeia discórdia, alimenta mágoas, amplifica erros, porque sabe que se destruir a família,
enfraquece gerações. A casa deixa de ser altar e se torna trincheira, onde cada um luta isolado, esquecendo que deveria estar do mesmo lado. A Bíblia nos mostra em Marcos 3:25 que se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Essa é uma verdade espiritual inegociável. Uma família em constante guerra interna se torna vulnerável, sem forças para enfrentar os desafios externos. Os inimigos de fora parecem maiores porque dentro não existe união. E nesse cenário, a paz desaparece, a saúde é consumida pelo estresse e os relacionamentos se desgastam até o limite. Mas existe um caminho de volta. O lar pode ser restaurado como refúgio. A presença de Deus é capaz de transformar a atmosfera da casa. Quando a oração volta a ocupar espaço no lar, o ambiente muda. Quando a Bíblia volta a ser lida, a casa se enche de luz. Quando a humildade toma o lugar do orgulho, o diálogo substitui o silêncio pesado. O lar, então, deixa de ser campo de batalha e volta a ser altar de adoração. Talvez você reconheça hoje que a sua casa se tornou exatamente esse campo de guerra. Talvez cada dia seja marcado por brigas, acusações e silêncios que machucam mais do que palavras. Talvez os filhos tenham se afastado, talvez o casamento esteja fragilizado, talvez a paz pareça distante. Mas entenda, essa não é a vontade de Deus para o seu lar. Ele deseja transformar sua casa em abrigo novamente, em lugar onde a sua presença seja palpável, onde os corações sejam fortalecidos. Essa mudança começa quando alguém decide se levantar em oração. Não importa se apenas uma pessoa da casa se dispõe a buscar, porque um coração rendido tem poder de mudar toda a atmosfera. Uma mãe que ora pode transformar gerações. Um pai que clama pode reerguer os muros espirituais da família. Um filho que intercede pode abrir portas para a reconciliação. A oração é a chave que muda a guerra em paz, a divisão em unidade, o peso em leveza. O lar não precisa continuar sendo campo de batalha. Deus tem poder para restaurar, curar feridas, silenciar gritos e transformar lágrimas em testemunho. O que parecia perdido pode ser reconstruído. O que parecia arruinado pode ser reerguido. Quando o Senhor se torna o centro da casa, o refúgio volta a existir, a família volta a sorrir, e a paz que antes parecia distante se torna realidade diária. Muitos acreditam que os problemas da vida familiar são apenas resultado de circunstâncias externas. Dificuldades financeiras, pressões do trabalho, estresse do dia a dia ou diferenças de personalidade. Tudo isso pode até ter influência, mas há algo muito mais profundo acontecendo. Existe uma batalha invisível, silenciosa e constante, que atua nos bastidores da rotina. Uma guerra espiritual que muitas vezes passa despercebida, mas que afeta diretamente a paz, a saúde e a união da família. O apóstolo Paulo deixou isso claro em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Essa verdade nos revela que os conflitos dentro de casa não são apenas entre pessoas, mas resultado de forças espirituais que tentam dividir, enfraquecer e destruir o que Deus estabeleceu. O inimigo sabe que, ao atacar a família, ele atinge o coração da sociedade e mina a fé das próximas gerações. É por isso que, muitas vezes, você percebe que as discussões parecem surgir do nada. Palavras que nunca deveriam ser ditas escapam. Situações pequenas se tornam grandes tempestades. O ambiente pesa, como se algo invisível estivesse alimentando a discórdia. Essa é a prova de que há uma batalha espiritual acontecendo. Enquanto você acha que está discutindo com o cônjuge ou brigando com um filho, na verdade está enfrentando forças que se alimentam da divisão. A inquietação, a mágoa e a desconfiança não são apenas reações humanas. Muitas vezes, são dardos inflamados lançados pelo inimigo para destruir a paz dentro de casa. Quando aceitamos esses dardos como normais, abrimos brechas para que a guerra se intensifique. É nesse ponto que muitas famílias se perdem. Acreditam que a luta é contra pessoas e não percebem que o verdadeiro combate está acontecendo no invisível.
Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou desarmados. Ele nos deu armas espirituais poderosas, capazes de vencer qualquer batalha. A oração é uma delas. O jejum é outra. A meditação na palavra de Deus fortalece a mente e o coração para resistir. A fé atua como escudo que apaga todos os dardos inflamados. A adoração muda a atmosfera, expulsando a escuridão e trazendo a presença de Deus para dentro do lar. Essas armas não são visíveis, mas têm poder real para transformar qualquer situação. Quando você começa a entender que sua luta não é contra sua família, mas contra aquilo que tenta destruí-la, sua postura muda. Em vez de responder com gritos, você responde com oração. Em vez de alimentar mágoa, você libera perdão. Em vez de ceder à divisão, você se posiciona em unidade. Isso não significa negar os problemas, mas enfrentá-los com a estratégia correta. Porque se a guerra é espiritual, a vitória também será espiritual. Talvez você esteja enfrentando crises constantes na sua casa e não entenda o porquê. Talvez sinta como se estivesse lutando contra algo maior do que você, e a verdade é que está mesmo. Mas não precisa temer, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Deus é o Senhor dos exércitos, e quando Ele entra na batalha, nenhuma força contrária pode prevalecer. Por isso, não aceite a mentira de que a sua família está condenada ao fracasso. Não acredite que a guerra será eterna. Use as armas que Deus colocou em suas mãos. Levante-se em oração. Profetize paz sobre a sua casa. Declare a proteção do Senhor sobre cada pessoa da sua família. Transforme sua rotina em campo de batalha espiritual vencido pela presença de Deus. A batalha invisível existe, mas não precisa ditar o futuro da sua família. Quando você escolhe lutar no espírito, a vitória se torna inevitável. O lar deixa de ser palco da divisão e passa a ser território conquistado pelo amor de Deus. O inimigo pode até tentar, mas não prevalecerá, porque um lar firmado no Senhor é inabalável, mesmo diante das maiores tempestades. Existe um poder escondido na palavra de Deus que muitos conhecem apenas superficialmente, mas que pode ser a chave para restaurar a paz, renovar a saúde e reconstruir famílias inteiras. A Bíblia não é apenas um livro antigo de histórias, nem um manual distante de moralidade. Ela é viva, eficaz e carregada de promessas que se tornam realidade quando aplicadas com fé. O que diferencia aqueles que permanecem firmes em meio às crises daqueles que desmoronam é a forma como tratam a palavra. Para uns, ela é apenas informação. Para outros, é revelação e transformação. A Escritura declara em Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que a palavra tem poder de ir onde nenhuma palavra humana pode alcançar. Ela não apenas informa, mas discerne, transforma, cura. Quando aplicada à vida, a Bíblia atua como espada que corta as raízes do mal e abre caminho para o florescimento da paz. Muitos vivem enfraquecidos porque ignoram esse poder. Buscam conselhos em todos os lugares, menos na palavra. Tentam encontrar descanso em mensagens superficiais, quando a resposta já estava nas Escrituras desde o princípio. A verdade é que a Bíblia é alimento para a alma. Assim como o corpo não sobrevive sem pão, a vida espiritual não sobrevive sem a palavra. Quando falta esse alimento, a fé enfraquece, a esperança desaparece e a família perde o rumo. Mas quando a palavra é lida, declarada e vivida, o ambiente muda. Imagine uma família que decide abrir a Bíblia todos os dias e declarar suas promessas dentro de casa. Versículos proclamados em voz alta se tornam muralhas contra o medo. Palavras de fé substituem palavras de acusação. Promessas eternas substituem as incertezas do presente. O lar se torna altar e o ambiente espiritual se transforma. O que parecia impossível começa a se mover. Não porque a situação em si mudou de imediato, mas porque a atmosfera do coração foi alinhada à verdade. A palavra de Deus também tem poder de curar.
Em Salmo 107:20 está escrito: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Isso significa que a Bíblia não é apenas consolo, mas também remédio. Cada promessa de cura, cada declaração de paz, cada versículo de esperança age como bálsamo sobre a alma ferida. A leitura deixa de ser um ato religioso e se torna encontro com o próprio Deus. É por isso que, quando a palavra entra, a saúde se fortalece e o coração encontra descanso. No contexto familiar, a escritura é ainda mais necessária. Casais que fundamentam sua relação na Bíblia encontram direção para lidar com conflitos. Pais que educam filhos com base na palavra geram gerações mais fortes e equilibradas. Lares que priorizam a escritura experimentam paz, mesmo em meio às tempestades. A diferença não está na ausência de problemas, mas na presença da promessa. Porque quando a palavra é o fundamento, nada consegue derrubar. Talvez você tenha deixado a Bíblia fechada em uma estante por muito tempo. Talvez só a abra em momentos de desespero, sem compreender que ela é fonte diária de vida. Mas saiba que nunca é tarde para voltar. Cada página contém sementes de transformação que podem restaurar sua vida e sua família. Cada promessa é uma chave que abre portas de esperança. Cada versículo é uma espada que vence batalhas invisíveis. O poder escondido da palavra de Deus não é secreto porque ele queira ocultar, mas porque poucos têm disposição de buscar. E esse poder está disponível para você hoje. Basta abrir, ler com fé e aplicar. Porque quando a palavra de Deus entra em ação, cadeias são quebradas, corações são curados e lares são restaurados. O mesmo Deus que falou no passado continua falando hoje, e a sua voz ainda é capaz de transformar a sua história. Há algo poderoso em ouvir histórias reais de transformação. Elas quebram a incredulidade, despertam esperança e nos lembram de que o mesmo Deus que agiu no passado continua agindo hoje. Quando escutamos testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas, sua saúde e suas famílias restauradas pela oração, entendemos que não estamos sozinhos em nossas lutas. O que parecia impossível para muitos se tornou realidade, não pela força humana, mas pelo poder do clamor diante de Deus. Quantas famílias já estiveram à beira da separação, com anos de mágoa acumulada, e viram a oração abrir portas de reconciliação? Casais que não se falavam, que já tinham perdido a confiança, mas que ao dobrar os joelhos encontraram força para perdoar e recomeçar. Filhos que estavam distantes, presos em vícios ou caminhos de destruição, e que voltaram para casa porque alguém não desistiu de orar. Cada um desses relatos é prova viva de que a oração não é teoria, é prática que gera frutos concretos. Um dos maiores exemplos está nas próprias Escrituras. Ana, estéril e humilhada, encontrou em sua oração desesperada a resposta que transformou sua vida. Ela não apenas teve um filho, mas deu à luz Samuel, um profeta que marcou a história de Israel. Sua oração não mudou apenas sua dor pessoal, mas impactou toda uma nação. Esse testemunho ecoa até hoje como sinal de que a oração feita com sinceridade gera milagres que ultrapassam gerações. E não são apenas relatos antigos. Em cada comunidade, em cada igreja, há histórias de pessoas que viram Deus agir. Um pai que orou incansavelmente por sua filha enferma e presenciou a cura que os médicos não podiam explicar. Uma mãe que, em lágrimas, intercedeu por seu lar destruído e testemunhou a restauração que parecia impossível. Jovens que decidiram entregar seus vícios nas mãos de Deus e encontraram libertação pela oração constante. Essas histórias têm o poder de reacender a fé de quem já quase desistiu. Porque quando ouvimos que outros enfrentaram batalhas semelhantes e venceram, compreendemos que também podemos vencer. O testemunho é combustível para a esperança. Ele destrói a mentira do inimigo de que não há saída. Ele nos lembra de que não estamos lutando em vão. Ele mostra que quando o céu é buscado, a terra é transformada. Talvez hoje você precise ouvir isso. A sua oração não é em vão. Pode parecer que Deus está em silêncio, que nada muda, que o clamor é ignorado, mas cada lágrima é registrada,
cada palavra é ouvida, cada súplica é considerada. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas a resposta sempre chega. E quando ela chega, transforma não apenas a situação, mas também o coração de quem orou. Essas histórias não são exceções, são convites. Convite para que você acredite, mesmo diante da crise. Convite para que você persevere, mesmo quando tudo parece contra. Convite para que você ore, mesmo quando a fé parece pequena. Porque a oração não depende do tamanho da fé, mas da disposição de entregar tudo ao Senhor. E Ele é fiel para responder. Um dia, o seu testemunho também poderá ser contado. O que hoje é dor pode se tornar a história que inspirará outros. O que hoje é lágrima pode se tornar a vitória que reacenderá a fé de muitos. Assim como você precisa ouvir que outros venceram, outros também precisam ouvir que você venceu. E tudo começa com um coração que não desiste de orar. Histórias reais de transformação nos lembram de que Deus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. O mesmo que curou, libertou e restaurou no passado, é o que deseja restaurar sua paz, sua saúde e sua família hoje. O que Ele fez na vida de tantos, Ele pode fazer na sua. Basta crer, clamar e permanecer. Muitas pessoas acreditam que basta orar e esperar que tudo mude como em um passe de mágica. Outras, ao contrário, confiam apenas em seus próprios esforços e se frustram quando percebem que as forças humanas têm limites. A verdade é que a transformação acontece quando fé e ação caminham juntas. A oração é a base, o combustível, o ponto de partida, mas ela precisa se traduzir em atitudes práticas que reforçam o que foi pedido diante de Deus. A fé sem ação se torna estagnada, e a ação sem fé se torna vazia. Quando unimos as duas, criamos espaço para que o milagre aconteça. Tiago 2,17 declara: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Isso não significa que nossas ações compram a resposta de Deus, mas que elas demonstram a sinceridade da nossa fé. Quando acreditamos que o Senhor vai restaurar nossa paz, nossa saúde e nossa família, precisamos viver de acordo com essa crença. Se oramos por paz, mas alimentamos a ansiedade diariamente, estamos contradizendo nosso pedido. Se clamamos por saúde, mas cultivamos hábitos que nos destroem, não estamos cooperando com a resposta. Se pedimos por restauração familiar, mas mantemos orgulho e falta de perdão, fechamos as portas para o milagre. Alinhar fé e ação no dia a dia é, antes de tudo, viver com coerência. É transformar oração em estilo de vida. Quando oramos pedindo a Deus que guarde nossa mente, precisamos escolher o que colocamos diante dela. As palavras que ouvimos, os conteúdos que consumimos, os pensamentos que alimentamos. Quando oramos pela saúde, devemos cuidar do corpo, respeitar seus limites, buscar equilíbrio. Quando intercedemos pela família, precisamos ser os primeiros a dar passos de reconciliação, mesmo que pequenos. Esse alinhamento não significa perfeição, mas disposição. É entender que cada decisão é um tijolo na construção do lar que desejamos. É lembrar que a oração prepara o terreno, mas são as atitudes que regam a semente. Um casal que ora pela restauração do casamento deve também decidir dialogar, perdoar, se aproximar. Pais que intercedem pelos filhos devem estar presentes, ouvir, orientar. Filhos que pedem por harmonia devem aprender a respeitar e demonstrar gratidão. Quando fé e ação se encontram, os milagres se tornam visíveis. Outro ponto importante é a perseverança. Muitas vezes começamos a orar e até damos alguns passos práticos, mas desistimos quando os resultados não aparecem imediatamente. Porém, alinhar fé e ação significa também permanecer, mesmo quando ainda não vemos nada. É como um agricultor que planta a semente e continua cuidando do solo até o tempo da colheita. Ele não duvida que a planta vai nascer, porque confia no processo. Assim também deve ser conosco. Oramos, agimos e confiamos que Deus fará crescer. Dentro da família, esse princípio é essencial. Não adianta orar pedindo paciência e continuar agindo com explosões de ira. Não adianta pedir por diálogo e continuar em silêncio frio. Não adianta clamar por união e manter barreiras erguidas.
Fé sem ação gera frustração. Ação sem fé gera cansaço. Mas as duas juntas produzem transformação. Talvez você perceba que tem orado muito, mas agido pouco. Ou que tem agido demais, mas sem fé verdadeira. Esse é o momento de alinhar as duas coisas. Não para acelerar o tempo de Deus, mas para viver com consistência. Porque quando suas atitudes confirmam suas orações, você mostra ao céu que realmente acredita no que pediu. E essa postura abre as portas para que a restauração aconteça de forma completa. A oração prepara o coração, e a ação mostra a fé. Oração sem atitude é discurso, mas oração acompanhada de gestos é profecia que ganha corpo. Quando você ora pela sua família e age como quem já crê na restauração, você não apenas fala com Deus, mas inspira os que estão ao seu redor a também acreditarem. E pouco a pouco, esse alinhamento transforma não apenas sua vida, mas todo o ambiente do seu lar. Muitas famílias carregam dores que não começaram nelas. São feridas herdadas, padrões repetidos inconscientemente, histórias que se arrastam de geração em geração como correntes invisíveis. O pai que cresceu em um lar marcado por violência pode, sem perceber, repetir esse comportamento com os filhos. A mãe que nunca recebeu afeto pode ter dificuldade em expressar amor. Filhos que testemunharam discussões constantes passam a acreditar que esse é o modelo normal de relacionamento. Assim, os erros se perpetuam, e o que era para ser uma nova história se torna apenas a continuação de um ciclo de dor. A Bíblia nos mostra que esse fenômeno não é novo. Abraão mentiu sobre Sara, sua esposa, e anos depois seu filho Isaque repetiu a mesma atitude com Rebeca. Jacó enganou seu pai, e mais tarde foi enganado por seus próprios filhos. Esses exemplos revelam que quando feridas não são tratadas, tendem a se repetir. E é exatamente isso que vemos em muitas famílias hoje. Padrões de abandono, desconfiança, divisão e enfermidades emocionais, passando de pais para filhos como uma herança maldita. Mas para romper, é necessário primeiro enxergar. Muitas vezes estamos tão acostumados a viver certos padrões que já não os percebemos como errados. O primeiro passo é reconhecer. Isso não é saudável. Isso não vem de Deus. Isso não precisa continuar. O segundo passo é entregar. Colocar diante de Deus cada ferida, cada lembrança dolorosa, cada comportamento repetido, pedindo que Ele transforme e cure. O terceiro passo é substituir. Romper com esses padrões é mais do que uma decisão emocional. É um ato espiritual. Significa reconhecer que você não é prisioneiro da história da sua família, que não precisa repetir os erros do passado, que a graça de Deus é suficiente para inaugurar um novo ciclo. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa promessa garante que o passado não precisa determinar o futuro. Toda prática negativa deve dar lugar a atitudes alinhadas com a palavra de Deus. Onde havia palavras de maldição, devem nascer declarações de bênção. Onde havia silêncio de frieza, deve haver diálogo. Onde havia divisão, deve se estabelecer a unidade. Esse rompimento não acontece sem luta, porque mexe em raízes profundas. Mas é possível e necessário. Talvez você já tenha se perguntado por que certas situações se repetem constantemente na sua família. Por que a paz parece nunca durar? Por que há sempre um peso de ansiedade, de doença ou de divisão? Talvez a resposta esteja em feridas herdadas que ainda não foram curadas. Hoje, Deus está chamando você para ser o elo que quebra a corrente, para que, a partir de você, uma nova história seja escrita. Romper com padrões herdados não significa rejeitar sua família, mas honrá-la da melhor forma possível, escolhendo um caminho diferente. Significa dizer: o que chegou até mim termina aqui. Meus filhos não viverão o que eu vivi. Meu lar não será governado pelo mesmo peso. A história da minha casa será marcada pela presença de Deus. Essa postura não é apenas libertadora para você, mas se torna legado para as próximas gerações. Talvez até agora você tenha acreditado que estava destinado a repetir os erros da sua família, que não havia como escapar.
Mas a cruz de Cristo é prova de que nenhuma corrente é inquebrável. Ele já levou sobre si todas as dores, já quebrou o poder da maldição, já abriu um caminho novo. Cabe a você tomar posse dessa verdade e se levantar como alguém que não aceita mais viver preso ao passado. A dor herdada não precisa ser destino. Pode ser apenas ponto de partida para uma história de superação. O ciclo pode ser quebrado, a corrente pode ser rompida e a sua família pode viver um futuro diferente. Essa é a promessa que Deus oferece, de transformar herança de dor em legado de bênção. O passo de fé é seu. Antes de liberar palavras de poder, antes de clamar por paz, saúde e restauração da família, é necessário preparar o coração. Uma oração feita sem entrega verdadeira pode até soar bonita, mas não tem profundidade. O segredo está em alinhar o interior com aquilo que será declarado. Porque Deus não se impressiona com frases bem construídas. Ele se move diante de corações quebrantados. E essa preparação é o que abre o caminho para que a oração secreta seja ouvida e respondida. Jesus ensinou esse princípio em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Esse versículo mostra que não é o lugar físico que importa, mas o estado do coração. Entrar no aposento é entrar na intimidade, fechar a porta é calar as distrações, e abrir-se diante de Deus é preparar o coração para ser cheio da presença dele. Muitas vezes, tentamos orar carregando mágoas, ressentimentos, falta de perdão. Mas como clamar por restauração da família se ainda guardamos rancor? Como pedir paz se alimentamos palavras de ira? Como suplicar por saúde se enchemos o coração de amargura? O primeiro passo da preparação é liberar. Perdoar quem nos feriu, pedir perdão a quem magoamos e deixar que a misericórdia de Deus limpe o coração. A oração flui com poder quando não existem barreiras internas impedindo a resposta. Outro aspecto essencial é a humildade. Reconhecer que não temos controle sobre tudo, que precisamos de Deus mais do que de qualquer outra coisa. Muitos oram como quem apresenta ordens, mas a verdadeira preparação é chegar diante de Deus como um filho que precisa do Pai. É render-se e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso de Ti. Esse reconhecimento abre espaço para que a graça se manifeste. A preparação também envolve fé. Não uma fé teórica, mas uma fé prática, que acredita mesmo sem ver. Hebreus 11:6 declara: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A oração secreta só encontra plenitude quando o coração está cheio de confiança. Fé não é ausência de dúvidas, mas decisão de acreditar, mesmo diante delas. É olhar para o caos da família, para a dor da saúde fragilizada, para a falta de paz e ainda assim declarar: eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. A preparação do coração também inclui gratidão. Quando nos aproximamos de Deus agradecendo pelo que Ele já fez, reconhecemos a sua fidelidade. A gratidão abre as portas para novas bênçãos, porque nos tira da posição de cobrança e nos coloca na posição de filhos que confiam no cuidado do Pai. Um coração grato é terreno fértil para que a oração floresça. Por fim, preparar o coração é também silenciar. Antes de falar, precisamos ouvir. Muitas vezes chegamos diante de Deus tão cheios de palavras que não deixamos espaço para que Ele fale. Mas a oração não é monólogo, é diálogo. Quando aquietamos a alma, quando deixamos o Espírito Santo ministrar, recebemos revelações que nos guiam e fortalecem. É nesse silêncio que o coração se alinha. E a oração deixa de ser apenas palavras humanas para se tornar um clamor inspirado pelo próprio céu. Talvez você já tenha orado muito sem ver respostas. Talvez até esteja cansado de repetir as mesmas palavras. Mas entenda, a diferença não está apenas no que você fala, mas em como prepara o coração. A oração secreta que restaura paz, saúde e família não começa na boca, começa dentro de você. É uma decisão de limpar, render, confiar,
agradecer e silenciar. É um processo interno que transforma o ambiente externo. Preparar o coração é dizer a Deus: aqui estou, vulnerável, aberto, disposto. Tira de mim o que não serve, enche-me da tua presença e guia-me na oração que move o teu coração. Quando essa preparação acontece, a oração deixa de ser esforço humano e se torna encontro divino. O coração alinhado se torna terra fértil, onde as sementes da paz, da saúde e da restauração familiar florescem com força. Muitos desejam viver em lares cheios de paz, saúde e harmonia, mas não percebem que a presença de Deus é o que realmente sustenta essa atmosfera. A presença do Senhor não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade palpável que pode ser sentida dentro da sua casa. Quando Deus é honrado no lar, cada ambiente se transforma, as tensões perdem força, os conflitos diminuem e o coração dos moradores se abre para experimentar uma paz que vai além da lógica. Ativar essa presença não é algo místico ou complicado. É uma decisão prática de convidar o Senhor para habitar diariamente no centro da sua família. A Bíblia nos mostra em Josué 24:15 uma verdade poderosa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração não é apenas um voto de fé, mas uma escolha consciente de colocar Deus como prioridade no lar. Quando uma família decide servir ao Senhor, a presença dele não fica restrita ao templo, mas invade cada espaço da casa. Isso significa que o quarto, a sala, a cozinha, todos os ambientes se tornam altares vivos, onde o Espírito Santo é bem-vindo. Ativar a presença de Deus dentro da sua casa começa com a oração. Quando o lar se torna um lugar de clamor constante, o ambiente espiritual muda. O que antes era campo de batalha se torna território de paz. Quando as vozes que ecoavam eram de brigas, começam a ser substituídas por vozes de adoração e gratidão. Essa mudança não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora, quando o coração dos moradores decide buscar ao Senhor de forma intencional. Outro ponto essencial é a palavra de Deus. Um lar onde a Bíblia é aberta, lida e declarada, é um lar onde a luz prevalece sobre as trevas. Salmo 119, 105 nos lembra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa luz não ilumina apenas a vida individual, mas também guia toda a família em decisões, em relacionamentos e na forma de lidar com crises. Quando a Escritura ocupa espaço dentro do lar, o inimigo perde força porque não há escuridão que resista à luz da palavra. Também é importante entender que ativar a presença de Deus exige escolhas práticas no dia a dia. Não adianta orar por paz e, ao mesmo tempo, alimentar o lar com palavras de maldição. Não adianta pedir harmonia e continuar cultivando rancor. Cada atitude conta. Cada palavra lançada tem peso. A presença de Deus se fortalece quando decidimos agir de acordo com os valores do reino: amor, perdão, humildade e compaixão. Esses valores se tornam sementes que germinam em paz, saúde emocional e unidade familiar. Um recurso poderoso para ativar essa presença é a adoração. A música que exalta ao Senhor muda a atmosfera de qualquer ambiente. O louvor expulsa a opressão e atrai a presença do Espírito Santo. Não é sobre ter uma voz perfeita, mas sobre liberar palavras que engrandecem a Deus e enchem a casa de esperança. Muitas famílias testemunham que, quando começaram a louvar em seus lares, conflitos diminuíram, a ansiedade cedeu e a alegria foi restaurada. Talvez hoje a sua casa esteja marcada por silêncio pesado ou por palavras duras. Talvez você sinta que o ambiente é sempre tenso, como se uma nuvem estivesse pairando sobre o lar. Mas essa realidade pode mudar. O Senhor deseja transformar sua casa em um lugar de descanso, em um espaço onde sua presença seja tão forte que todos que entrarem sintam a diferença. Esse é o propósito da oração secreta. Não apenas mudar pessoas individualmente, mas alterar a atmosfera espiritual da família inteira. Ativar a presença de Deus dentro do lar é declarar diariamente: Senhor, este espaço é teu, esta família é tua, cada detalhe pertence a ti. É levantar um altar em cada atitude, em cada conversa, em cada gesto de amor.
E quando isso acontece, a paz se torna permanente, a saúde é fortalecida e a família encontra restauração verdadeira. Porque onde Deus habita, nada permanece igual. Chegou o momento central desta jornada. Tudo o que foi falado até agora preparou o coração para este instante. A oração secreta que tem poder de restaurar a paz perdida, renovar a saúde enfraquecida e reerguer famílias em crise. Esta não é uma oração comum, feita apenas de palavras bonitas. É uma proclamação fundamentada na palavra de Deus, carregada de fé, construída sobre promessas eternas que não falham. Ao orar com sinceridade, você estará abrindo portas espirituais para que o céu invada a sua vida e sua casa. Antes de começar, lembre-se do que está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esta oração é o seu clamor, e a promessa é que Deus ouve e responde. Também nos apoiamos em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esta é a base da confiança que guia cada palavra. Ore comigo agora, em fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante da tua presença neste momento, reconhecendo que sem ti nada posso, mas com o Senhor tudo é possível. Entrego a minha vida, minha saúde e a minha família em tuas mãos. Sei que tu és o Deus que restaura, que sara as feridas e que transforma destinos. Pai, eu clamo pela tua paz sobre minha mente e meu coração. Onde há inquietação, que o teu Espírito Santo traga descanso. Onde há medo, que entre a confiança. Onde há angústia, que brote a esperança. Declaro, em nome de Jesus, a paz que excede todo o entendimento, conforme Filipenses 4:7, guardando meus pensamentos e minhas emoções. Senhor, coloco diante de ti minha saúde e a saúde da minha família. Onde houver enfermidade, que entre cura. Onde houver cansaço, que entre vigor. Onde houver fraqueza, que entre força. Pela fé, tomo posse da promessa de Isaías 53:5, que diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Declaro restauração sobre cada célula, cada órgão, cada parte do corpo. Deus de amor, trago também a minha família diante do teu altar. Onde há divisão, que entre reconciliação. Onde há silêncio pesado, que entre diálogo cheio de graça. Onde há rancor, que entre perdão. Onde há distanciamento, que entre proximidade. Em Josué 24:15 está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declaro essa promessa sobre a minha família, em nome de Jesus. Senhor, abençoa este lar com a tua presença. Que cada ambiente seja marcado pela tua paz. Que cada palavra dita aqui seja regada de amor. Que cada atitude reflita o caráter de Cristo. Que este lar seja luz em meio às trevas. Testemunho vivo do teu poder de restaurar. Eu oro crendo que o Senhor já está agindo. Que correntes estão sendo quebradas. Que enfermidades estão sendo curadas. Que lares estão sendo restaurados. E que a paz está se estabelecendo. Recebo pela fé a transformação que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração secreta é mais do que palavras. É uma proclamação de fé. Uma chave espiritual que abre portas para o sobrenatural. O Deus que escutou a oração de Ana, que ouviu o clamor de Elias, que respondeu ao coração de Davi, é o mesmo que hoje ouve o seu clamor. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, o que foi proclamado precisa ser mantido. Continue orando, continue declarando, continue crendo. A transformação já começou, porque a oração secreta não depende da força humana, mas do poder de Deus que se move em resposta a um coração sincero. Chegamos ao momento final desta jornada, e não é apenas uma conclusão de palavras, mas o início de um novo ciclo na sua vida, na sua saúde e na sua família. Tudo o que foi falado e orado até aqui não foi em vão. Cada reflexão, cada promessa bíblica, cada declaração de fé foi como uma semente plantada no solo do seu coração. E agora, você precisa decidir
se permitirá que essa semente germine, cresça e produza frutos que transformarão a sua realidade. Talvez você tenha começado este vídeo apenas buscando um alívio rápido, uma palavra de consolo momentâneo, mas Deus tinha planos maiores, conduzir você a um encontro profundo com Ele, revelar que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas um canal de transformação que restaura o que parecia perdido. O Senhor quis mostrar que não importa quão longa tenha sido a noite da sua angústia, porque a aurora da esperança já começou a despontar. A paz que parecia inalcançável pode se tornar constante. A saúde que estava enfraquecida pode ser fortalecida. A família que parecia fragmentada pode ser reconstruída. Tudo isso não depende apenas do que você ouviu aqui, mas do que você escolher viver a partir deste momento. A fé que foi despertada precisa ser alimentada diariamente, através da oração, da leitura da palavra e de atitudes coerentes com aquilo que você declarou diante de Deus. Lembre-se, o inimigo vai tentar soprar dúvidas, vai querer convencer você de que nada mudou, de que tudo continuará igual. Mas a fé não se guia pelo que os olhos veem, e sim pela certeza do que se espera. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso, não permita que o silêncio momentâneo de Deus apague a chama que foi acesa em seu coração. Continue crendo, mesmo quando ainda não enxerga. Sua casa pode se tornar referência de milagre. O que hoje é crise pode ser testemunho amanhã. O que hoje são lágrimas pode se transformar em alegria. O que hoje parece impossível pode se tornar prova viva de que Deus ainda realiza milagres. Mas para que isso aconteça, é necessário perseverar. Perseverar em oração, perseverar em fé, perseverar no amor, perseverar na decisão de fazer de Deus o centro da sua vida e da sua família. Talvez você pense, eu não consigo sozinho. E a verdade é que realmente não consegue, mas você não precisa conseguir pelas suas próprias forças. Deus é quem sustenta, quem guia, quem fortalece. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa que deve guiar sua vida daqui em diante. Hoje, você não está apenas terminando um vídeo, está iniciando uma nova história. Uma história marcada pela presença de Deus, pelo poder da oração e pela restauração que vem do alto. O ciclo de dor, de ansiedade e de divisão pode ser encerrado aqui, e um ciclo de paz, saúde e unidade pode começar agora. Essa decisão é sua, e Deus já estendeu a mão para caminhar com você nesse novo tempo. Receba esta palavra como profecia sobre a sua vida. A partir de hoje, sua mente será guardada pela paz de Cristo. Sua saúde será fortalecida pela graça de Deus e sua família será restaurada pelo poder da oração. Que o seu lar seja conhecido como lugar de bênção, que sua vida seja testemunho vivo do amor de Deus e que cada passo seu reflita a luz de Cristo no mundo. Não esqueça, o segredo não está apenas em ouvir, mas em viver. Leve essa mensagem com você. Compartilhe com aqueles que precisam. Faça da oração um hábito e da palavra de Deus a sua base. Porque o que começou aqui pode se multiplicar em muitos outros lares, em muitas outras vidas. Este é o tempo de renascimento. Este é o início de um novo ciclo. Hoje, uma nova página foi aberta no livro da sua história, e ela será escrita com as promessas de Deus, com a força da fé e com a certeza de que a vitória já foi conquistada em Cristo Jesus.